Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Uma dieta com baixo carboidrato ou sem carboidrato pode fazer algum mal à nossa saúde ou pode nos trazer algum risco? E é exatamente isso que eu vim explicar e discutir no vídeo de hoje. Então relaxe, respire fundo, abra sua mente e vamos começar. Opa, tudo bem? Caso você não me conheça ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da alimentação e nutrição hoje em dia para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje nós vamos discutir um pouco sobre uma alimentação baixa em carboidrato ou sem nenhum carboidrato. Será que esse tipo de alimentação vai fazer algum mal para a sua saúde ou pode trazer algum risco? Mas antes que você esqueça, já vai deixando seu like nesse vídeo, que já me motiva cada vez mais a trazer ainda mais conteúdos para você. E também me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis. E o primeiro ponto que nós temos que compreender aqui é que todo alimento que existe na face da Terra ou vai ser uma proteína, ou vai ser uma gordura, ou vai ser um carboidrato. Qualquer alimento que você possa imaginar vai ser um desses três, ou um pouco dos três. E dentro desses três tipos de alimento, o carboidrato é o alimento com maior probabilidade de nos engordar. Então, a sua melhor chance, e talvez a única chance, de não engordar seria justamente diminuir a quantidade de alimentos ricos em carboidrato, que vai causar o acúmulo de gordura. E para quem já é gordo, já tem aquela gordurinha em excesso, a melhor e talvez única forma de emagrecer é fazendo a mesma coisa, diminuindo os alimentos ricos em carboidratos. A lógica é clara. Porém, a maioria dos médicos e nutricionistas acredita que essa dieta mais baixa em carboidrato ou sem nenhum carboidrato vai fazer mais mal do que bem. E é exatamente por isso que torna tão difícil e complicado propor que se acredite no contrário. Esses profissionais desatualizados usam principalmente três argumentos contra uma dieta baixa em carboidrato, que vem sendo repetido desde 1960. E o primeiro argumento que eles utilizam é que essas dietas baixas em carboidratos são mentirosas, porque propõem que você pode emagrecer sem fazer nenhuma atividade física, o que para eles é impossível. E o segundo argumento que eles utilizam é que é uma dieta desequilibrada, porque restringe toda uma categoria de nutrientes, que seriam os carboidratos. E a primeira lei de uma dieta saudável é que você deve consumir todos os principais grupos de alimentos. E o terceiro argumento que eles utilizam é que é uma dieta rica em gorduras, principalmente gordura saturada, que vai te causar doença no coração e também vai aumentar o seu colesterol. Agora, vamos analisar cada uma dessas críticas e ver se realmente elas se sustentam. E o primeiro argumento é tão idiota que não faz nem muito sentido eu me alongar muito nele. Se realmente fosse verdade que é impossível você emagrecer sem fazer atividade física ou sem diminuir calorias, nenhum dos meus pacientes até hoje teria emagrecido. Justamente porque eu mando eles comerem o quanto eles quiserem e só começarem a fazer atividade física, caso não estejam fazendo, no segundo mês. O primeiro mês é focar apenas na alimentação e principalmente diminuindo os carboidratos. E eles conseguem emagrecer justamente porque a questão não é a quantidade de comida, é como o nosso corpo vai metabolizar cada tipo de comida. A qualidade da comida que você está comendo é muito mais importante do que a quantidade. Ninguém engorda porque come muito, você engorda porque come mal. E ninguém vai conseguir emagrecer comendo menos, passando fome. Você vai conseguir emagrecer de uma forma rápida e fácil comendo melhor. E mais uma coisa é que cada alimento que você come vai impactar de forma diferente o seu metabolismo, tanto em questão de enzimas quanto em questão de hormônios. Então não importa se você come 2 alimentos com a mesma quantidade de calorias.
Se forem alimentos diferentes, vai impactar de forma diferente o seu corpo, independente da caloria que tem neles. E o segundo argumento é um argumento totalmente irracional, que não faz nenhum sentido. Eles dizem que uma dieta baixa em carboidrato é desequilibrada porque restringe toda a categoria dos carboidratos. Mas veja bem, se carboidratos refinados, amido e açúcar é o tipo de alimento que está te fazendo engordar, é óbvio que você vai ter que restringir eles, pelo menos no começo, se você quer parar de engordar ou pelo menos conseguir emagrecer. Se você já está no seu peso ideal, em um peso saudável e não quer emagrecer, não precisa emagrecer, não vejo problema você usar esses carboidratos de vez em quando, porque você é o que faz na maior parte do seu tempo. Se na maior parte do tempo você está comendo uma alimentação de qualidade, nutritiva, e de vez em quando, na exceção, você usa esses carboidratos mais errados, não tem nenhum problema, isso não vai te engordar. Agora, se você começar a usar esses carboidratos todos os dias, durante várias semanas, meses e até anos, você vai começar a engordar dia a dia e mês a mês. E caso você esteja já acima do peso, querendo perder gordura, sair da obesidade, emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida, você vai ter que restringir esses carboidratos justamente para solucionar esse problema. Quando um médico manda um paciente parar de fumar, porque o cigarro causa câncer, enfisema e doença cardiovascular, ele não está preocupado se o paciente vai achar a vida mais chata sem o cigarro. Ele faz isso preocupado com a saúde do paciente e confiando que ele vai conseguir superar a abstinência. Uma vez que os carboidratos nos fazem engordar e muito provavelmente também nos causam outras diversas doenças crônicas, a mesma lógica se aplica aqui. Se você diminuir todas as calorias por igual, ou então diminuir a quantidade de gordura da sua dieta, que é muito aconselhado por aí, você vai estar comendo menos proteína e gordura, que não te engordam, e vai estar comendo mais carboidrato, que te faz engordar. Não só essa dieta não funciona direito, se é que funciona, como também te deixa sempre com fome. Agora, se você restringir somente os carboidratos, você sempre vai poder comer mais proteína ou gordura, caso sinta necessidade, já que a proteína e a gordura basicamente não nos engordam. Agora, pensa aqui comigo, se você consegue emagrecer sem passar fome, comendo o quanto você quiser, não é muito mais fácil de você conseguir manter essa alimentação pelo resto da sua vida? E como eu costumo sempre falar para os meus pacientes, a forma mais errada de você tentar emagrecer é diminuindo calorias, diminuindo quantidade de comida, passando fome. Justamente porque mesmo que você consiga emagrecer um pouco, ninguém consegue passar fome pelo resto da vida. Então você vai acabar comendo o que comia antes, ou até comendo mais, engordando tudo que emagreceu, ou até engordando ainda mais. E a ideia que eles colocam, que se você restringir carboidrato, você também vai estar restringindo nutrientes essenciais, como vitaminas, sais minerais e aminoácidos, não se sustenta. Primeiro, que os carboidratos que você vai eliminar da sua dieta são os carboidratos engordantes e não os vegetais e folhas verdes. E isso, por si só, já deveria dar conta de qualquer preocupação superficial sobre a ingestão de vitaminas e minerais. E além disso, os carboidratos retirados da dieta são amidos, carboidratos refinados e açúcares, que praticamente não têm nenhum nutriente essencial. E mesmo que você acredite que é necessário diminuir calorias para poder emagrecer, retirar esses carboidratos engordantes da sua alimentação seria a melhor opção, pela mesma razão. Se você seguir a sabedoria convencional e diminuir todas as calorias da sua dieta em 1/3, por exemplo, você também vai estar diminuindo todos os nutrientes essenciais em 1/3. Uma dieta que restringe açúcar, farinha, batata e cerveja e permite uma quantidade ilimitada de carne, ovos e vegetais de folhas verdes, mantém todos os seus nutrientes essenciais e pode até mesmo aumentar, já que você vai comer mais desses alimentos e não menos. E só para você ter uma ideia, a carne contém todos os aminoácidos essenciais para a vida humana, além de conter todas as gorduras essenciais.
e também contém 12 das 13 vitaminas essenciais em quantidades surpreendentemente grandes. A carne é uma fonte concentrada de vitamina A e vitamina E, além de todas as vitaminas do complexo B. E a vitamina D e B12 só são encontradas em alimentos de origem animal. A vitamina C é a única vitamina relativamente rara em alimentos de origem animal. Mas pelo que parece, quanto mais carboidratos nós comemos, mais nós precisamos dessas vitaminas. E é exatamente isso que acontece com a vitamina do complexo B. Nós utilizamos essa vitamina para metabolizar a glicose nas nossas células. Então, dessa forma, quanto mais carboidrato você come, mais a glicose no seu sangue aumenta e mais vitaminas do complexo B o seu corpo vai ter que utilizar para metabolizar essa glicose. Então, mais vitaminas você vai ter que consumir. E também, quando o seu corpo metaboliza a glicose, ele está usando a glicose como energia e não vai pegar a energia das suas células de gordura e automaticamente vai ser bem mais difícil você emagrecer. E a vitamina C usa o mesmo mecanismo que a glicose para poder entrar nas nossas células. Então, quanto mais glicose tem no seu sangue, mais glicose está indo para as células e menos vitamina C. E ainda mais, a insulina, que é o hormônio que mais aumenta no nosso corpo quando nós comemos carboidratos, inibe o que é chamado de absorção de vitamina C pelo rim. Ou seja, quanto mais nós comemos carboidratos, mais vitamina C está sendo excretada pela urina, em vez do corpo reter essa vitamina C e utilizá-la como deveria. E outro ponto é que nós podemos encontrar vitamina C em órgãos de animais, como fígado, rim e vísceras. Então, em resumo, sem carboidratos na nossa dieta, todos os indícios nos levam a crer que nós conseguiríamos toda a vitamina C que nós precisamos de alimentos de origem animal. E isso também faz sentido de uma perspectiva evolutiva, já que populações humanas que viviam longe o bastante do Equador para presenciar invernos muito longos, passavam dias, meses e até mesmo anos, como na Era do Gelo, comendo apenas o que podiam caçar. E a ideia de que eles precisariam de um copo de suco de laranja ou de vegetais frescos para obter a dose diária de vitamina C parece realmente ser um absurdo. E isso também explica porque populações isoladas, como os inuites, que são esquimós que vivem no norte do Canadá, que têm uma alimentação basicamente constituída de proteínas e gorduras e quase nunca comem vegetais, têm uma saúde muito boa. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, se inscreva para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também você pode estar me seguindo no meu Instagram, @brunoshoa.nutri. Lá eu dou dicas de como você pode emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida, enquanto ganha saúde no processo. E se por algum acaso você está interessado em um conhecimento ainda mais aprofundado sobre alimentação e nutrição, você também pode estar seguindo o meu grupo no Telegram, Nutrição Otimizada. Lá eu mando áudios de vez em quando com os assuntos mais atuais no campo da nutrição, que eu leio em livros e também em artigos científicos. Então, vamos lá! Agora eu vou dizer o que a maioria não sabe e que muitos não têm coragem de falar. Carboidratos não são necessários em uma dieta humana saudável. Outra maneira de dizer isso é que não existem carboidratos essenciais, ou seja, não é essencial para a vida humana. Na natureza existem proteínas essenciais, que são os aminoácidos essenciais, e existem gorduras essenciais, que são os ácidos graxos essenciais. E por que é que são essenciais? Porque o nosso corpo não consegue produzi-los e nós temos que adquiri-los através da alimentação. Mas não existe nenhum tipo de carboidrato essencial. Carboidrato não é algo essencial para a nossa vida. Se não houver carboidratos na nossa dieta, o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso central vão recorrer a umas moléculas chamadas cetonas. Essas cetonas vão ser sintetizadas a partir do fígado, através da gordura que nós comemos,
Também da nossa gordura armazenada, porque como você não está comendo carboidrato, a gordura corporal vai ser quebrada, transformada em ácido graxo, e esse ácido graxo vai virar cetona no seu sangue. E também a cetona pode vir através de aminoácidos, que são porções menores que constituem a proteína. Com nenhum carboidrato na dieta, as cetonas vão fornecer cerca de 75% de toda a energia que o nosso cérebro vai utilizar. E é exatamente por isso que as dietas com baixa quantidade de carboidrato e alta quantidade de gordura são chamadas de cetogênicas, porque elas fazem o seu corpo entrar em cetose, criando corpos cetônicos. E os corpos cetônicos vão vir justamente da queima da gordura corporal. Então a dieta cetogênica é o tipo de dieta que mais faz você queimar gordura. E outro ponto é que mesmo sem carboidratos na nossa alimentação, o nosso corpo não fica sem glicose. Ele consegue produzir a própria glicose através do fígado, quando nós consumimos proteínas. E tendo em vista que uma dieta que restringe totalmente os carboidratos engordantes, mas deixa você consumir livremente proteínas e gorduras, não vai faltar energia no seu corpo. Sempre que estamos queimando a nossa própria gordura como combustível, que é o que nós queremos fazer quando o objetivo é emagrecer, o nosso fígado também pega parte dessas gorduras e transforma em corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos vão estar servindo de energia para o corpo. E isso é um processo natural do nosso corpo, que sempre acontece quando nós pulamos uma refeição ou, por exemplo, quando nós estamos dormindo. Durante o nosso sono, o nosso corpo está se alimentando da energia vinda das nossas gorduras, ou pelo menos ele deveria estar fazendo isso. Bem, pessoal, e teve uma mudança aqui na cor do cenário, porque o meu celular descarregou, eu tive que colocar para carregar, agora já está quase anoitecendo, mas vida que segue, continuando. No momento que você está dormindo e a noite vai seguindo, o seu corpo está pegando cada vez mais gordura e utilizando como energia. E o seu fígado está pegando parte dessa gordura que está sendo queimada no seu corpo e transformando em cetonas. E quando você acorda pela manhã, você está em um estado chamado de cetose, que é exatamente o seu corpo utilizando energia dos corpos cetônicos. E isso não é diferente de você estar em uma dieta baixa em carboidratos. O seu corpo vai estar queimando sua gordura corporal, transformando em corpos cetônicos, e o seu organismo vai estar utilizando esses corpos cetônicos como energia para o próprio corpo. E o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso funciona de uma forma mais eficiente utilizando essas cetonas do que a própria glicose. Então, veja que a cetose é um estado natural do metabolismo humano, que acontece quando nós não estamos comendo muitos carboidratos. Esses carboidratos que não existiam em grande abundância durante 99,9% da história humana. Sendo assim, nós podemos argumentar que a cetose não é só uma condição natural do nosso corpo, como também é particularmente saudável. E uma evidência a favor dessa ideia é que médicos já vêm utilizando dietas cetogênicas para tratar epilepsia infantil desde 1930. E os pesquisadores, na atualidade, já estão testando a ideia de utilizar dietas cetogênicas para tratar a epilepsia adulta e até o câncer, que não é nem de longe uma ideia tão absurda assim, já que o alimento preferido das células cancerígenas é a glicose. E agora nós chegamos no terceiro argumento, doenças cardíacas. Esse é o elefante na sala em toda a discussão sobre riscos e benefícios de dietas baixas em carboidratos. A maioria dos nutricionistas e médicos tem extrema dificuldade em aceitar essa dieta baixa em carboidrato, justamente porque eles acreditam que essas afirmações em defesa desse tipo de dieta são impossíveis. Eles basicamente não estudam muito fisiologia humana e mantêm uma mente fechada em qualquer argumento contrário. Eles acreditam que se nós comprarmos essa lógica de uma dieta baixa em carboidratos, nós vamos parar de comer carboidratos saudáveis para o coração, entre aspas, como pão integral e batata,
e íamos começar a comer mais ovos, carnes e manteiga, o que possivelmente nós iríamos fazer com certeza. E uma vez que carnes, ovos e manteiga têm gordura saturada, a gordura saturada vai aumentar o nosso colesterol. E de acordo com essa ideia, como você tem um colesterol mais alto, vai aumentar a sua chance de ter ataque cardíaco, doença no coração e vai fazer você morrer mais cedo. Porém, existem muitas razões para nós acreditarmos que isso está errado. E a primeira coisa que nós podemos pensar aqui é o seguinte: como é que uma dieta que faz nós emagrecermos, que seria uma dieta diminuindo os carboidratos engordantes, vai ser a mesma dieta que vai nos causar doença cardíaca? Quando nós diminuímos a quantidade de carboidrato da dieta, automaticamente nós aumentamos a quantidade de gordura. Isso é um fato. As proteínas, na maioria das dietas, tende a estar entre 15% e 25% das calorias que nós consumimos no nosso dia. Ao passo que as gorduras são compensadas pelos carboidratos. Se você comer menos de um, automaticamente vai comer mais do outro. E a ideia é a seguinte: se um deles, carboidrato ou gordura, causa doença no coração, doença cardiovascular, o outro, quase por definição, tende a preveni-la. E é exatamente por isso que os carboidratos se tornaram saudáveis para o coração, entre aspas, até mesmo a batata, o pão integral e o açúcar. As autoridades estúpidas nos aconselhavam a comer carboidratos, dizendo que a gordura estava entupindo as nossas artérias. E essa ideia não se sustenta pelo simples fato que existe uma relação bem documentada entre obesidade e doença cardíaca. Em outras palavras, muita gordura no corpo e doenças cardiovasculares andam sempre de mãos dadas. Quanto mais gordo nós somos ou quanto mais obesos nós somos, maior a chance de nós termos qualquer doença crônica, dentre elas a doença cardiovascular, a doença no coração. E em consequência, se você está gordo e você emagrece, o seu risco de ter ataque cardíaco diminui consideravelmente. Então, veja bem, se os carboidratos nos engordam, o que é verdade, e a gordura saturada nos causa doença no coração, que é o que as autoridades afirmam ser verdade, nós temos aqui um paradoxo. A dieta que naturalmente nos faz emagrecer, que seria uma dieta alta em gordura e baixa em carboidrato, é a mesma dieta que nos faz ter doença no coração. Ficar mais magro aumenta os nossos riscos de doença cardíaca, quando na verdade deveria fazer o contrário. Isso não faz nenhum sentido. E esse paradoxo nos indica que apenas uma dessas duas alternativas pode ser verdade. Ou o carboidrato nos faz engordar, ou a gordura nos causa doença no coração. Mas as duas coisas não podem ser verdade ao mesmo tempo. E o fato é que realmente os carboidratos nos fazem engordar, principalmente açúcares e carboidratos refinados. E muito provavelmente são esses mesmos carboidratos que estão nos causando doença cardíaca. E isso também indica que a nossa obsessão por gordura, principalmente a gordura saturada, é totalmente infundada e sem sentido. E o caso de sucesso de hoje é um dos meus pacientes, o Cássio. Ele perdeu cerca de 4,5 kg nos primeiros 21 dias, utilizando uma alimentação alta em gordura e baixa em carboidratos. E melhor do que a diminuição do peso é que visivelmente nós podemos perceber o quanto ele perdeu de cintura e barriga. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha aberto seus olhos para quem é o real vilão dessa história. Mas eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!